Olá, na aula de hoje nós vamos começar o estudo da Lei 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas. Eu falei começar o estudo, eu vou precisar de 2 aulas. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês os aspectos penais, principalmente o crime de formação de organização criminosa. Na próxima aula, nós vamos estudar os aspectos processuais, especialmente a colaboração premiada. Então vamos lá. A Lei 12.850 de 2013 anuncia no seu artigo inaugural. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas aos meios de obtenção da prova e o procedimento criminal a ser aplicado. Pô, Rogério, é a primeira lei de enfrentamento às organizações criminosas? Não, a primeira lei é de 1995. No ano de 95, o Brasil editou a Lei 9.034, dispondo sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. A iniciativa, contudo, veio acompanhada de falhas, chamando a atenção à ausência de definição do próprio objeto da lei. A lei das organizações criminosas não definia organização criminosa. Quando você lia e relia a Lei 9.034 de 95, você percebia o seguinte: organização criminosa não é um crime, é uma forma de se praticar crime. Repito, organização criminosa não é crime, é uma forma de se praticar delitos. Era isso que você concluía lendo a Lei 9.034, e não concluía muito mais do que isso, porque a lei não definia a organização criminosa. Pô, Rogério, e como é que os operadores do direito faziam no dia a dia? Emprestavam a definição de organização criminosa prevista em documentos internacionais, Convenção de Palermo, Convenção de Mérida. Então, os operadores do direito trabalhavam com a Lei 9.034 de 95, que não definia a organização criminosa, e as definições previstas na Convenção de Palermo, na Convenção de Mérida. Repito, organização criminosa não era um crime, e sim uma forma de se praticar crimes. Você poderia ter um roubo em concurso de pessoas e outro roubo em concurso de pessoas na forma de organização criminosa. Você poderia ter um crime de corrupção praticado por associação criminosa. E você poderia ter corrupção praticada por associação na forma de uma organização criminosa. Então, organização criminosa não era um crime, era uma forma de se praticar crimes. Guardem isso. Rogério, os tribunais gostaram dessa saída dos operadores do direito? Os tribunais gostaram de ver os operadores emprestando definição de organização criminosa fora do nosso ordenamento? Não. O STF falou: o direito interno tem que definir organização criminosa. Nós não podemos emprestar definições internacionais para suprir lacunas que só podem ser supridas por meio da ação do nosso legislador. Bom, o recado foi dado, o nosso legislador recebeu e veio a Lei 12.694 de 2012. Oportunidade em que o legislador finalmente definiu organização criminal para o direito penal interno, anunciando no seu artigo 2º: para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos,
ou que sejam de caráter transnacional. Detalhe importante, você não está vendo aí nenhuma pena. Está havendo alguma pena para a organização criminosa? Desculpe, você está vendo alguma pena? E por que isso acontece? Porque organização criminosa continua não sendo um crime autônomo. Organização criminosa continua sendo uma forma de se praticar crime. Forma de se praticar crimes. Com reflexos penais e processuais. Com reflexos penais e processuais, mas organização criminosa por si só não é um tipo incriminador, não é um crime, não tem pena. É uma forma de se praticar crimes com consequências penais e processuais, mas crime não é. Rogério, depois que veio a Lei 12.694 de 2012, aí os operadores do direito começaram a trabalhar com a Lei 9.034 e a Lei 12.694, que definia organização criminosa. Pô, Rogério, que legal. Problema resolvido? Não. O fato de a Lei 9.034 não definir organização criminosa era um dos seus problemas. A Lei 9.034 estava repleta de falhas. Os próprios instrumentos extraordinários de investigação totalmente desidratados. Vá na Lei 9.034, ainda que numa pesquisa histórica, leia o agente infiltrado. Ridículo. Sem detalhe algum. Então, essas falhas continuavam comprometendo a Lei 9.034. A Lei 12.694 deu uma melhorada na ordem normativa, mas não fez milagres. Pô, Rogério, então o melhor era trabalhar uma outra lei de enfrentamento às organizações criminosas. Exato. Uma lei com mais detalhes, uma lei mais rica, moderna, uma lei do século XXI. Exatamente. Veio a Lei 12.850 de 2013, mas essa lei não só melhorou o enfrentamento à criminalidade organizada, como também revisitou o conceito e definiu organização criminosa no artigo 1º, parágrafo 1º, da seguinte maneira: considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Quando você compara a definição que estava na 12.694 e a definição que agora está na 12.850, você vai perceber algumas mudanças, principalmente aqui embaixo, ó. A Lei 12.694 falava em organização criminosa com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cujas penas máximas seja igual ou superior a 4 anos. Agora, a Lei 12.850 não apenas aumentou o número de associados de 3 para 4, mas fala que o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza se dá mediante a prática de infrações penais, crimes ou contravenções, cujas penas máximas seja superior a 4 anos. Ou de caráter transnacional. Vejam, nós podemos eventualmente amanhã nos deparar com uma contravenção penal com pena máxima superior a 4 anos, ainda não temos, mas podemos ter, e essa contravenção pode ser praticada por organização criminosa. Ficou fácil? Pô, Rogério, legal, entendi. Hoje o operador do direito, quando ele quer enfrentar organização criminosa, ele usa somente a Lei 12.850? Não, ele usa a Lei 12.850 e usa também a Lei 12.694 de 2012, bem como as convenções que eu já fiz referência, Convenção de Palermo e Convenção de Mérida. Espera um pouquinho, Rogério. Você está dizendo que
A Lei 12.694 de 2012 continua sendo utilizada, mas o conceito nela previsto foi revisto pela Lei 12.850. Por que eu preciso da Lei 12.694 de 2012? Pessoal, essas duas leis coexistem. A Lei 12.694 de 2012 não somente definia organização criminosa. Essa lei trabalha outros institutos que não foram repetidos na 12.850 e são muito importantes. Por exemplo, olha só, o artigo 1º da Lei 12.694 de 2012, ele traz a possibilidade da formação de colegiado em primeiro grau para o julgamento de processos envolvendo organizações criminosas, em processo ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, especialmente decretação de prisão, medidas assecuratórias, concessão de liberdade provisória, revogação da prisão, sentença, progressão ou regressão de regime, concessão de liberdade condicional, transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, inclusão do preso no RDD, e o colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição. Essa possibilidade de formação de órgão colegiado já em primeiro grau para processos e procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, isso não existe na Lei 12.850. Eu preciso da Lei 12.694. Rogério, é o tal do juiz sem rosto? Não, não tem nada a ver com o juiz sem rosto. O juiz sem rosto é um juiz que te julga e você nunca vai conhecer a identidade do julgador. Ele vai assinar como juiz. O juiz sem rosto é abominado pela doutrina. Não é admitido, inclusive, por organismos internacionais. Já foi rechaçado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não é o juiz sem rosto. Eu tenho aqui a formação de um órgão colegiado já em primeiro grau. Para vocês entenderem e ficar mais fácil, vamos imaginar que eu tenho aqui o nosso juiz. Ele está diante de procedimento ou processo envolvendo crime cometido por organização criminosa. Para que ele possa despersonalizar, ele oficia para o tribunal, para que o tribunal mande mais 2 juízes, e aí decidem de maneira colegiada. A maioria, se resolver julgar procedente, o pedido será julgado procedente. Ponto. E todos vão assinar a condenação. Todos vão assinar a condenação sem que o réu saiba quem votou pela procedência, quem votou pela improcedência. O objetivo é despersonalizar. A polícia investiga de forma despersonalizada. O Ministério Público atua através dos grupos especiais, de forma despersonalizada. Por que o juiz tem que agir de maneira personalizada? Então tem aqui um instrumento para que o juiz também possa atuar de forma despersonalizada. Compreenderam? Rogério, eu li um livro que diz que a Lei 12.694 foi revogada pela Lei 12.850 e nem existe mais essa possibilidade de formação de órgão colegiado em primeiro grau. Está errado o meu livro? Eu sinto dizer que sim. E eu vou provar para vocês. Como é que pode uma lei revogada ser alterada por uma lei futura? Como assim? Você sabia que o pacote anticrime, que a Lei 13.964 de 2019, alterou a Lei 12.694? Isso é a prova que a Lei 12.694 não estava revogada. O pacote anticrime acrescentou à Lei 12.694 o artigo 1º-A, dizendo que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais poderão instalar nas comarcas sedes de circunscrição ou seção judiciária, mediante resolução, varas criminais colegiadas com competência para o processo e julgamento. Então, são varas permanentes.
colegiadas com competência para o processo e julgamento de crimes de pertinência a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição, crime de milícia, infrações penais conexas aos crimes dos incisos 1 e 2. As varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para estabelecimento prisional de segurança máxima ou para o RDD. Pessoal, veja, é uma vara permanente, colegiada, para julgamento dessas infrações penais. Vamos imaginar aqui o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem as seguintes circunscrições que vocês estão vendo. E cada uma destas circunscrições, o tribunal pode instalar uma vara colegiada para julgamento de causas envolvendo o crime organizado, organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição, ou milícias. Então tem competências expressas. Tá ok? Joia? E essa vara vai julgar todos os casos envolvendo organizações criminosas armadas ou milícias, todos os casos ocorridos na circunscrição. É uma vara permanente colegiada. Rogério, então, o artigo 1º A não se confunde com o artigo 1º, que é aquele artigo que permite ao juiz, naquele caso, solicitar ao tribunal mais 2 juízes para julgarem de forma colegiada. Não se confunde. O artigo 1º e o artigo 1º A coexistem, não se confundem. Tá ok? Pessoal, vejam, para se trabalhar com a Lei 12.850, com a Lei 12.850 de 2013, eu preciso necessariamente ter uma organização criminosa ou um crime cometido por organização criminosa? Posso aplicar a Lei 12.850 na investigação de crimes que não envolvam organização criminosa? Pô, Rogério, eu acho que não. Eu acho que eu só posso aplicar a Lei 12.850 de 2013 se o caso concreto envolver organização criminosa. Acertei? Não. A própria Lei 12.850, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz que ela se aplica também, independentemente de organização criminosa, às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente, e as organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Eu já quero alertá-los que a lei antiterrorismo e a lei de tráfico de seres humanos são 2 leis que mandam o operador aplicar no que couber a Lei 12.850, independentemente da existência de uma organização criminosa. Fique atento a isso. Pessoal, no próximo bloco, eu vou aprofundar com vocês o artigo 2º, que pune promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Rogério, espera um pouquinho. Até agora, a organização criminosa não era um crime autônomo, era uma forma especial de se praticar crimes. Exatamente. Com a Lei 12.850 mudou. Organização criminosa deixou de ser somente uma forma especial de se praticar crimes. Organização criminosa passou a ser um crime autônomo, independente, punido com reclusão de 3 a 8 anos. É, inclusive, uma norma penal em branco. Por quê? Porque organização criminosa está definida no artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Uma norma penal em branco cuja elementar organização criminosa será complementada pela própria lei, mas no artigo 1º, parágrafo 1º. Pessoal, nós vamos estudar esse crime com mais calma no próximo bloco.